Quanto mais eu trabalho, mais resultado eu tenho. Será que é isso mesmo? Nesse vídeo eu quero te explicar como que eu consegui na minha rotina pessoal reduzir 2 horas de trabalho por dia e estou conseguindo ter mais resultado em todas as áreas da minha vida. Financeira, saúde, espiritualidade. Estou conseguindo ser muito mais intencional com o meu tempo, tá? Mas antes disso, inclusive eu até anotei alguns pontos aqui, ó, nesse caderninho, onde eu quero passar item por item com você. São cinco itens que eu já fiz e que tem me gerado essas 2 horas líquidas todo dia, no final do dia. Então, por volta, eu era acostumado em 5h30, 6 horas da tarde, às vezes 7 horas, 7h30, eu estava trabalhando, tentando adiantar as coisas. Hoje, por volta das 4 da tarde, eu finalizo tudo que eu preciso realizar naquele dia, tá? E não estou tirando tarefas, eu estou sendo muito mais intencional com o tempo. Mas antes disso, né, caso você seja novo aqui no canal, eu vi que 70% das pessoas que assistem não estão inscritas. Então, nesse canal eu vou te ensinar como que você organiza todas as áreas da sua vida, monta uma rotina organizada, uma rotina produtiva, onde você avança para o que importa para sua vida. Se faz sentido, né, se inscreve aí, dá essa força, porque esse vai ser o meu ano do YouTube. Cara, eu vou ser extremamente constante aqui. Minha meta pública, um vídeo por dia. Beleza? Nos dias úteis, pelo amor de Deus, né? Nos finais de semana aí também não dá. Bom, basicamente, o assunto do nosso vídeo aqui de hoje são os ajustes que eu fiz na minha rotina pessoal para eu conseguir livrar 2 horas líquidas no meu dia, né? Como eu comentei no início, eu sempre trabalhava até pós-expediente, ficava aquela correria, aquela doideira, e o pior, às vezes eu terminava a tarefa que eu terminava a minha lista de tarefas do dia e eu ficava adiantando coisas dos outros dias, sabe? No sentido de, eu tenho um projeto importante, eu vou estender um pouco mais aqui esse bloco de foco que eu estou fazendo para eu conseguir concluir isso. Então eu ficava sempre naquela corrida que eu não saía do lugar, né? As tarefas, no fundo, elas são infinitas. Você termina uma, já surgem mais 2, 3. Cara, não dá para zerar a lista, mas o que você pode fazer é ser muito mais intencional com o seu tempo e você termina isso antes no seu dia. Qual que é o primeiro item aqui que eu anotei, que eu tenho aplicado e que está funcionando bastante? Todo dia, isso tem feito bastante diferença. Eu sempre começo com uma lista de tarefa do dia, tá? Meu povo, se recusa a começar o seu dia e ir descobrindo, eu sei que eu tenho aquele projeto, eu sei que eu tenho aquela tarefa importante, eu sei que talvez vai surgir uma nova urgência que meu chefe vai me dar. Cara, se recusa a começar o dia sem uma lista de tarefa. E eu tenho exatamente o que eu preciso fazer, né? Se você for uma pessoa mais analógica, Lucas, eu sou analógico, eu sou do papel e caneta. Beleza, você pode fazer num caderno, você pode fazer num bloco de notas, enfim, em qualquer lugar, até no bloco de notas do seu computador. Se você prefere aplicativo, eu vou te indicar, vou deixar até aqui embaixo o link para você criar sua conta gratuita no Todoist, que é o aplicativo que eu tenho usado. Isso não é publi, né? Só um aplicativo que eu gosto bastante e tem me ajudado nisso. Então, todo dia de manhã, quando eu sento para começar a trabalhar, eu tenho exatamente o que eu vou fazer. E dessas tarefas, vou te dar o meu exemplo de hoje. Hoje eu tenho 11 tarefas para o dia de hoje aqui que eu estou gravando esse vídeo. Dessas tarefas, eu tenho de 1 a 3, essa é a parte mais importante, de 1 a 3 prioridades. O que é prioridade? A tarefa mais importante, a tarefa que mais vai te trazer resultado, tá? Então, no fundo, a gente se conta uma história, se eu soubesse a minha prioridade, tudo parece prioridade. Mas no fundo, cara, o que mais te aproxima da vida que você quer? Para onde que você está indo? Qual que é o projeto que traz mais resultado? Qual o projeto que te aproxima mais das suas metas? É aquilo ali que é prioridade, entende? Óbvio, vai surgir outras urgências. Às vezes você sentou para começar a trabalhar, você tem a sua lista de tarefas. Já vou trazer esse exemplo aqui que aconteceu comigo ontem, inclusive. Você tem sua lista de tarefas e surge uma nova urgência, um novo imprevisto, né? E acaba atrapalhando. Mas você precisa ter sempre uma lista com o que você vai fazer, 1 a 3 prioridades listadas, né? Que são as tarefas mais importantes daquele dia. O que acontece? Quando eu chego no final do dia, por exemplo, eu tenho 11 tarefas para hoje. Se eu fizer, e eu tenho 3 prioridades, né? Uma delas é gravar esse vídeo. Já estamos concluindo a minha primeira prioridade do dia. Se eu chego no final do dia, 6, 7 horas da noite, e eu tenho, por exemplo, eu percebi que eu fiz as prioridades, fiz as 3 que eram as mais importantes, só que ficou faltando 5 para trás. Cara, eu não zerei a lista, né? Ainda ficou pendência, eu coloquei no meu planejamento, não consegui cumprir por N motivos. Às vezes a prioridade demanda mais tempo, às vezes realmente surge um imprevisto que você precisa adiantar todas as suas tarefas e cuidar daquilo primeiro, né? Quando acontece esse caso, eu chego no final do dia e ainda tem tarefa pendente que não são prioridades, é aquele dia que eu conto como valeu. É um dia produtivo, né? Eu fiz o mais importante, eu já terminei as tarefas mais chave ali do meu negócio. Então eu vou te dar um exemplo de como que isso aconteceu no meu dia de ontem, né? Para você ter uma ideia.
Ontem eu tinha uma lista de tarefas, eu acho que eu tinha mais ou menos umas 10, por volta de 11 tarefas também, que é mais ou menos a média que eu consigo realizar por dia. Isso é até um ponto importante, entende os seus padrões, né? No próprio aplicativo do Todoist, ele já identifica os dias que você consegue ser mais produtivo. E aí você manda tarefa mais difícil para aquele dia, né? Então ontem eu sentei para começar a trabalhar, eu tinha tudo priorizado, cara. Eu tinha a minha agenda organizada, eu tinha as tarefas que eu ia realizar, tinha as prioridades definidas. Sentei para começar a trabalhar, era 8 horas. Eu tinha todo o cronograma, era só seguir. Aí eu olhei que tinha um baita do imprevisto, que foi o meu emissor de notas, né, nota fiscal, que ele tinha dado problema, estava emitindo duplicada e pagar imposto dobrado também, pelo amor de Deus, né? E aí, cara, aquilo ali, eu tinha minhas prioridades, eu tinha o que eu precisava fazer. Mas aquilo foi urgência máxima. Às vezes acontece contigo. Pô, eu tenho as tarefas que eu preciso fazer, começo no trabalho, meu chefe me passa um relatório. Preciso que você faça isso até o final do dia. Vira a prioridade máxima, né? Então, o que eu fiz? Eu joguei para frente do meu dia todas as tarefas que eu já tinha planejado e gastei toda a minha energia do início ao fim até terminar aquela tarefa. Eu não fiz bloco, não fiz pomodoro, não fiz ciclos de tempo, enfim. Eu sentei para começar aquela tarefa, eu só levantei na hora que eu terminei. Beleza, eu ainda tinha concluído, né, aquela baita urgência que era um trabalho, e aí eu tinha todas as outras pendências que eu precisava fazer. Então, sempre que surge um imprevisto, eu já realoco isso logo no início do dia. Beleza, por que eu estou falando tudo isso? Qual que é o fluxo que eu indico que você siga para você conseguir terminar e livrar essas 2 horas no seu dia? Eu sempre começo, a primeira coisa que eu faço é a minha rotina da manhã, onde eu, igual eu comentei, eu não pego nada de celular, não pego nada de tela e tenho um horário fixo para acordar. Indico que você tenha também. Tanto um horário fixo para acordar quanto um horário fixo para dormir, né? Que é o crucial porque você cria essa rotina para o nosso corpo ser excelente, principalmente por causa do ciclo circadiano, né? E até abrindo um parênteses aqui, tá? Não existem pessoas noturnas. Se você é aquela pessoa que, eu preciso de algumas horas no meu dia para engrenar, eu preciso de, às vezes depois do almoço que eu estou produzindo, mas à noite eu estou super ligado, significa que seu ciclo circadiano ele está desajustado. Como que eu ajusto isso? Eu preciso ter uma rotina para dormir e uma rotina para acordar. Não adianta chegar 10 horas da noite e você tá usando o celular, meu amigo. Eu não vou falar mais do óbvio aqui, mas o que acontece? Ninguém evoluiu para ser uma pessoa noturna. Se você está noturno, né? Não é você é noturno. Se você está noturno, você precisa fazer esses ajustes da rotina. Como que eu faço? Fixo horário para dormir, fixo horário para acordar, 30 minutos antes de deitar. Né? Vou te dar um exemplo. 10 horas é o horário que eu consigo deitar porque a minha rotina permite. 9h30, zero tela, zero celular, zero internet, zero televisão. Você vai fazer alguma coisa analógica, meu amigo. Você pega um livro, você vai escrever, você vai meditar, você vai refletir sobre o seu dia, você cria a lista de tarefas de amanhã. Enfim, zero tela. Depois eu vou ter uma rotina da manhã, onde nos 30 iniciais eu também não vou ter nada de tela, não vou ter nada de estímulos para eu consumir logo cedo. Então eu preciso desse tempo para acordar. Entendido isso, como que é o fluxo que eu tenho seguido? Eu acordo, 6h30, rotina da manhã de 30 minutos. É isso, tá? Zero tela, consumindo meu café da manhã com presença ali. Eu nem leio. É realmente reaprender a sentir o tédio. Porque hoje, não sei se você já reparou, ninguém aguenta o tédio, cara. Ninguém aguenta sentar para meditar, ninguém aguenta pegar um livro físico para ler, porque me deixa ansioso, eu começo a pensar em muita coisa. Pelo amor de Deus, cara. Faz sentido? Você tá numa fila, todo mundo do banco com a cabecinha baixa assim, olhando o celular, olhando uma tela de vidro lá, vendo a vida de todo mundo passando. Você tá esperando alguma coisa, já fica inquieto. Entende? Então, se você não tem essa capacidade de reaprender a sentir o tédio, vai ser muito difícil você conquistar qualquer coisa na vida. Por quê? Tudo que vale a pena, que demanda esforço, né? E por isso que esse tema em específico que eu abri aqui, ele tá muito relacionado com esse vídeo. Quando eu sei para onde eu estou indo, né? Eu tenho minhas metas, meus objetivos, eu tenho visão de longo prazo, né? Eu reaprendi a sentir o tédio, eu começo a criar uma vida com muito mais propósito, porque não adianta, meu amigo, você fazer lista de tarefa do emprego que você odeia. Entende? Eu estou nessa faculdade aqui, vou te dar o meu exemplo, eu sou engenheiro de produção, eu detestava a faculdade, cara. Eu detestava, mas eu tava lá porque eu nunca tinha pensado no meu futuro. Se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Já fiz não sei quanto tempo, não quero jogar esses anos para fora. Entende? E eu sempre pulava de aplicativo em aplicativo achando que ia resolver a minha vida. Sendo que não, cara. Eu preciso saber para onde eu tô indo, para onde eu tô levando a minha vida. Então, o que eu faço? A rotina da manhã, começo o trabalho. Na hora que eu começo, eu tenho um horário para começar também, que é às 8h. Eu pego a minha lista de tarefas e eu vou fazer item por item. Só que aí é que tá. Eu vejo primeiro se tem algum imprevisto novo, né? Surgiu uma urgência igual eu dei o exemplo de ontem, né? Se não surgiu, que tarefas eu vou fazer? Aí é que tá, meu amigo. Você vai fazer as tarefas prioritárias.
Tá? Você colocou, identificou, eu tenho 10 tarefas, eu tenho 3 são as mais importantes, eu começo com a mais importante. É aquela coisa do, não sei se você já ouviu falar, o Eat the Frog. Se você precisa todo dia comer um sapo, qual que é o melhor horário? De manhã. E se você tem 2 para comer, um maior e um menor, você come o maior primeiro. Por quê? Quando você acorda, sua energia está máxima. É o momento de você produzir. E aí o que acontece? Perceba que tudo isso é relacionado. Você dormiu bem, você tem horário para dormir, você tem horário para acordar, você fez a sua rotina da manhã, fez a sua rotina da noite, bateu suas 7, 8 horas de sono ali por dia, que é o que a gente precisa. Ah, eu durmo 6 eu fico bem. Você está em defasagem. Tá? Ah, mas eu me sinto bem. Então você está indo contra todos os estudos. Você pode se sentir bem, o tanto que for, mas você está em defasagem. E quando a gente está em defasagem, a gente produz muito menos do que poderia. Como eu estou livrando essas 2 horas líquidas todos os dias? Porque eu estou acordando bem. Todo dia eu bato 7, 8 horas líquida de sono. Fiz esses ajustes aqui e tem funcionado bastante. Então, eu vou começar com a minha prioridade. Sentei para começar a trabalhar. Prioridade 1. E eu faço ela até o final. Pô, comecei aquela tarefa e eu avanço ela até o final. Vamos supor que você tem uma tarefa que é muito trabalhosa. Estou fazendo um TCC, por exemplo. Não dá para você sentar e terminar aquele TCC em um dia, né? Eu gosto de colocar isso na minha lista. Avançar o projeto tal por 1 hora, por exemplo. E aí, todo dia, 1 hora, uma das minhas TPs, as minhas tarefas prioritárias do dia, é avançar esse projeto. Faz sentido? Então, dessa forma, fica muito mais fácil. Eu começo uma tarefa, eu sei exatamente a sequência que eu vou fazer. O que eu faço primeiro, qual que vem depois. Primeiro vem as prioridades. E aí é que tá. Quando você está com isso ajustado, é o que eu percebi no meu dia. Você produz muito de manhã e aí bate, sei lá, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, você já está muito desacelerado, sabe? Então, a sequência que eu vou fazer, prioridade, depois todas as outras tarefas, né? Ah, eu tenho mais 7 tarefas que são outras coisas que eu preciso fazer. Você faz elas depois que você matou a prioridade. Nessa brincadeira, eu tenho vários alunos no Fluxo, né, que é meu método de organização, onde eu te ajudo a aplicar essa estrutura no seu dia, né? Se você quiser conhecer, inclusive, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Clica lá, a gente tem inclusive uma aula nessa página que você vai cair, onde eu explico como você começa a se organizar do zero. Lucas, eu procrastino muito, eu tenho muita demanda para lidar, eu não sei como organizar minhas prioridades. Essa aula ela explica, são 20 minutinhos ali que eu acredito que vai complementar bastante o conteúdo aqui. E aí no Fluxo o que acontece? Eu tenho vários alunos que 2 da tarde terminou o trabalho do dia, 3 da tarde terminou. O recorde até hoje foi a Lilian, né? Que ela, 11h30, ela terminou o trabalho do dia. Entende? É muito esforço concentrado, cara. Você acorda bem, você acorda disposto, foca nas prioridades, o que traz mais resultado, depois vai para as outras tarefas e aí você termina isso antes no seu dia. Essa que aqui é a estrutura que eu tenho feito. E como que eu mantenho? Esse é o tópico 4 que eu queria trazer aqui com vocês. Para manter tudo isso, eu preciso de 2 rotinas. Uma no começo do dia e uma no final do dia. Tá? Anota isso aí, essa parte é bem importante. Cada rotina dessa ela tem 30 minutos. Então, a do início do dia, quando eu sento para começar a trabalhar, o que eu vou fazer? Eu confirmo a minha agenda. Né? Ah, são esses os compromissos mesmo que eu tenho? São essas as reuniões? São essas as aulas que eu tenho que fazer? Confirmo a agenda. Vou confirmar minha lista de tarefas. Ah, eu planejei minhas tarefas de ontem. Planejei minhas tarefas ontem, no caso, né? As tarefas de hoje. É isso que eu vou fazer hoje mesmo? Essas são as prioridades? Está condizente? Beleza, eu faço essa revisão rápida, que eu coloquei 30 minutos, mas isso dá para você fazer até em 10, né? É extremamente pontual. E aí que tá. Você vai precisar, para manter tudo isso também, uma rotina no final do seu dia. Eu encerro de 6 horas, Lucas. 6 horas é o horário que eu saio do trabalho. 15 minutos antes, 20 minutos antes, você vai colocar essa segunda rotina que eu vou te falar, que é a rotina do final. O que você vai fazer nessa rotina? Você vai montar a sua lista de tarefas de amanhã. Né? Então, quais são as tarefas aqui que ficou pendente para hoje? Tudo de amanhã. Eu confirmo a minha agenda de amanhã. Esses compromissos, eles estão condizentes? Essas reuniões fazem sentido? Foi remarcado? Adicionaram alguma nova? Eu atualizo a minha agenda. Né? E aí, aqui que está um ponto importante. Eu reagendo pendências que eu acabei não conseguindo fazer. Esse que é o negócio. Porque, às vezes, qual que é o grande problema? Você deixa a tarefa e ela abre a sua tarefa no dia seguinte, tá um monte de tarefa atrasada. Um monte de item que você tinha que ter feito, tá tudo atrasado, as demandas estão acumulando, você já olha aquele negócio tudo vermelho ali, você já fica ansioso, cara. Você fala, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir dar conta disso? Faz sentido? Então você precisa sempre, no final do dia, reagendar todas as pendências que você não conseguiu fazer. Não para amanhã, necessariamente. Né? Às vezes, 2 dessas aqui que faltaram, vai para amanhã. Às vezes, uma vai para quinta, outra vai para sexta. Enfim, você reagenda ao longo dos próximos dias. Tá? E aqui que tá. Essa é uma rotina de correção que eu tenho colocado que está funcionando bastante. Eu sempre... Organização, na minha opinião, é você entender os seus padrões. Tem dias que você produz muito, vou te dar um exemplo.
Segunda, terça e quarta é os dias que eu mais produzo, cara. Eu já percebi que eu posso colocar trabalho difícil nesses dias que eu consigo fazer. Passou quinta, cara, eu já tô mais desacelerando, eu já tô meio tirando o pé do acelerador, né? Então, eu tô bem mais devagar, então eu começo a fazer outras tarefas, né? Às vezes tarefa mais repetitiva, eu reagendo todas essas tarefas para esses dias. E também, além desse padrão de qual dia da semana você produz mais, que é excelente você ter, é bom você ter o padrão de quantas tarefas você aguenta por dia, né? Então, eu coloquei na minha lista 10 e eu tô percebendo, cara, que 70% eu não tô conseguindo fazer. Então, cara, você tá colocando uma mudança muito radical, não vai sustentar. Eu coloquei 5 tarefas e eu concluí todas com muita facilidade. Também você aguenta mais tarefas, tá? Você precisa ter esse número, no meu caso, né, é de 10 a 11 tarefas, com 1 a 3 TPs, que são as tarefas prioritárias daquele dia. Eu começo cedo o meu trabalho, eu termino cedo o meu trabalho, porque acordo, faço o principal quando eu estou no meu melhor momento, acordei disposto, acordei com energia, né? Depois faço o trabalho as outras tarefas que eu preciso fazer, encerro rápido o meu dia e consigo liberar essas 2 horas. Esses são os ajustes que eu coloquei, quis compartilhar com vocês aqui. Sugiro demais que aplique, né? Se eu fosse colocar um plano de ação para você aplicar, ajuste o horário para dormir, horário para acordar. Sempre tem uma lista de tarefas do dia com 1 a 3 prioridades e faz nesse fluxo. Rotina da manhã, prioridades, outras tarefas, rotina da noite. Esse que é o fluxo que eu tenho feito, beleza? Isso tem livrado 2 horas. Eu vou refinar mais isso aqui ao longo do ano. Eu vou trazer atualizações para vocês, que eu acredito que dá para melhorar e ser mais intencional nesse tempo. Beleza, meu povo? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Vou deixar de recomendação aqui para vocês um outro vídeo sobre esse mesmo assunto, né? Relacionado aqui com organização. Acredito que vai casar bastante com esse primeiro. E é isso. Conta comigo. Vamos para cima.